Oi, minha gente, tudo bem? Bem-vindos à unidade 7. Na unidade 7, nós vamos falar sobre as famílias, sobre a nossa genealogia, nossa ancestralidade. Que pessoas são consideradas membros da nossa família? E nós vamos também aprender sobre um vocabulário de família. É, a unidade 7 também trabalha com os verbos estar e ter, que são verbos irregulares no passado. A pronúncia dos fonemas k e g em português. Adjetivos como bom e mal, advérbios bem e mal, quando usá-los. Ok? Então vamos começar. Vamos ver este meme. Mãe, não é possível. Você tá pichando? Are you doing graffiti, mom? E a mãe escreveu o quê? Coma mais alface, coma beterraba. Eles não são você. Quem já não ouviu a mãe dizer alguma coisa assim? Você precisa comer seus legumes, você precisa comer mais alface, lettuce, beterraba, beets. Não deixe a toalha molhada no chão. E eu acredito que vocês tenham uma infinidade de frases que a mãe de vocês dizia ou ainda diz, certo? Bom, vamos ver qual é a definição de família do escritor João do Ederlen. Né? Para ele, a família é um conjunto de laços, mas, querido, não precisa ter o mesmo sangue, basta sentir o mesmo amor. Família para ele é quem cuida quando a gente está doente, mas também quando a gente está bem, né? É aquela pessoa que sabe quem nós somos mais do que simplesmente quais são os nossos defeitos e as nossas qualidades, é quem nos aceita da forma como nós somos, quem fica do nosso lado nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. E é Ohana, como Stitch, né? Ohana quer dizer família e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. E para você? Qual é a sua definição de família? Use a ferramenta de voz, por favor, e grave qual é a sua definição de família. Ótimo! Aqui nós temos algumas definições de família. A família é meu marido, eu e dois filhos. Família é o meu filho, meu cachorro. Então, o animal de estimação também faz parte da família. O marido, mas que é o padrasto, né? Não é o pai biológico. Então, nós estamos vendo o marido, padrasto, filho, o cachorro, que é o animal de estimação. A família é unida. Eu tenho três irmãos, meus pais são casados. Você tem irmãos? Do you have siblings? Brothers, sisters? Eu tenho um irmão. A minha mãe biológica faleceu, então quem mora comigo é a minha mãe de coração, alguém que faz esse papel de mãe. Então as famílias são bem diferentes, né? Essa última, eu tenho pessoas que eu considero primos, que são mais primos do que aqueles que são primos de sangue mesmo. Você tem alguém na sua família que não é a família de sangue, mas que você considera como parte da sua família. E quando nós pensamos em família, nós pensamos também na nossa ancestralidade. O que que formou a nossa cultura? O que que é responsável pelas nossas tradições, pelos nossos gostos? Muitas das vezes, né, também pelos nossos pensamentos, pela nossa forma de ver o mundo, pelas nossas predisposições genéticas. Se a gente tem um colesterol alto, porque todo mundo da família tem, por exemplo, ou se nós temos propensão a algum tipo de
enfermidade porque alguém, né, no nosso antepassado tem. Bom, para saber um pouco da minha ancestralidade, eu precisei falar com pessoas que são da minha família e que moram no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, mas também do Líbano. Meu pai era libanês de uma cidade aqui na parte norte do Líbano. Então, os costumes da minha família libanesa e da minha família brasileira estão muito em mim. Então, todos os dias eu me vejo fazendo, agindo, pensando da mesma forma que a minha família, os meus antepassados. E você? Aonde você foi? Com quem você falou? Para que você pudesse aprender um pouco sobre a sua ancestralidade. Grave a sua voz e me fale um pouquinho sobre isso. Com quem você falou? Aonde você foi? Quem é essa pessoa que forma os seus gostos, os seus valores, as suas tradições? Usa a ferramenta de voz. Muito bem. Agora, você vai escolher uma pessoa que esteja viva, que para você é parte da sua família, seja sua família de sangue ou não, mas que você considera parte da sua família. Quem é essa pessoa? Porque esta pessoa é importante para você. Como esta pessoa é em termos físicos, em termos de personalidade, o que vocês gostam de fazer juntos, como é esta relação de vocês. Então, você vai usar a sua ferramenta de voz para falar para mim um pouco sobre essa pessoa. Ótimo. Bom, a gente tem aqui um meme, né? Boa tarde. Seu filho trouxe um gato dentro da mochila. Teria como vir buscá-lo? Você já fez isso? Levou algum animal de estimação para a escola ou para a universidade? Você tem animais de estimação? Então agora você vai falar um pouquinho sobre esse pet. Se você tem, qual é esse animal? Quantos anos o animal tem? Há quanto tempo vocês estão juntos? Você comprou esse animal? Você adotou esse animal? Como é a relação de vocês? E o que você gosta de fazer com esse animal? Você leva para o restaurante? Você leva para o supermercado? Você viaja com este animal? E se você não tiver um animal de estimação, não tem problema. Você gostaria de ter um? Ou alguém muito próximo a você tem um animal de estimação e você convive com este animal? Fala um pouquinho para a gente sobre esse animal de estimação. Usa a ferramenta de voz. Excelente. Bom, tem um link do YouTube e você vai ver uma biografia, uma breve biografia do escritor português José Saramago. E essa biografia mostra uma cronologia dele. O que aconteceu em 16 de novembro de 1922, em 1995 e o que aconteceu em 1998 na vida do José Saramago. Então, escute essa breve biografia, assista essa breve biografia e você responde por escrito a essas três perguntas, a essas três cronologias. Ótimo. Bom, nós vamos falar dos verbos ter e estar. São verbos importantes, são verbos irregulares, conjugam de uma forma diferente do padrão dos verbos no passado,
Mas são verbos muito importantes quando nós falamos também da nossa genealogia, da nossa família, da nossa idade. Então, eu tenho um irmão, eu tenho 20 anos, mas o passado também. Eu estive no Líbano alguns anos atrás para conhecer a casa da minha família, certo? Então vamos ver como nós usamos esses verbos no passado, que pode ser um passado distante, mas também um passado que aconteceu há alguns dias, há algumas horas atrás, como por exemplo, hoje de manhã eu tive de ir ao supermercado porque eu esqueci de comprar leite, por exemplo. Ok? Como é que a gente conjuga os verbos ter e os verbos e o verbo estar no passado? Eu estive, tu estiveste, ele esteve, nós estivemos na escola ontem. Eles estiveram, meus antepassados estiveram durante muito tempo no Brasil, certo? O verbo ter também. Eu tive, tu tiveste, você teve, ele teve, ela teve, ele teve, nós tivemos, vocês tiveram, eles, elas, eles tiveram. E nós vamos ver exemplos de uso desses verbos no passado, como, por exemplo, Max esteve na França pela primeira vez em 2015. Valdemir Tapengue teve de aprender chinês. Lembrem-se que nós vimos o verbo ser e o verbo ir, que são verbos irregulares, que se conjugam da mesma forma no passado. O que vai diferenciar é o contexto. Então, Lázaro Ramos foi integrante do bando de teatro. Verbo ser. Lázaro Ramos foi ao bairro da Lapa para se preparar para o filme Madame Satã, verbo ir no passado. Agora você vai usar a ferramenta de voz e vai conjugar os verbos estar e ter no passado. Use os pronomes na frente dos verbos. Ótimo. E agora? Bem, mal, bom, mal. Vocês viram que mal com L e mal com U são pronunciados da mesma forma. They are homophones. They have the same pronunciation. We do not say mal, we say mal, right? Então, bem e mal são advérbios. E por serem advérbios, são palavras invariáveis. Eles acompanham verbos e acompanham adjetivos, certo? Então, por exemplo, elas conhecem bem o trabalho de Mateus. De que forma elas conhecem? Conhecem bem o trabalho de Mateus. Então, é um advérbio, uma palavra que se refere, que está próxima ao verbo. A mesma coisa na letra B. Eu mal consegui pensar sobre lugares que me lembram a minha infância. I could barely think about the places that remind me of my childhood. Então, o advérbio mal se refere ao verbo conseguir. Conseguiu de que forma? Mal, né? De uma forma que não é total. Você mal tinha começado a ler o texto de Lispector quando teve de parar. Bom, agora, quando nós usamos bom e mal, nós temos adjetivos, eles se referem a substantivos, eles estão se referindo a nomes. Como eles se referem a nomes, eles
variam de acordo com o nome, variam em gênero, masculino, feminino, singular e plural. Já os advérbios bem e mal, eles não têm variação, são invariáveis, são sempre dessa forma, bem ou mal. Eu não digo bens, males, eu não falo isso para bem e mal, tá? Então, eu vou dizer bom, bons, como masculino, o café é bom, mas se eu trocar café por, por exemplo, limonada, eu vou dizer a limonada é boa. Eu não vou dizer limonada é bom. A limonada é bom, certo? Aqueles tipos de café são bons. Cafés, masculino plural, bons, masculino plural. Então, eu tenho a variação de feminino para boa, bom, boa, masculino bom, masculino plural bons, feminino boa, feminino plural boas. As fazendas de café são boas, por exemplo, ok? Mal com U e o seu plural maus significa que uma pessoa é ruim, por exemplo, ou que algo é ruim. Então, por exemplo, nossa, você é um homem mau. Vocês são homens maus. Se eu usar o feminino, vocês são mulheres más. E ela é uma mulher má. Então, o adjetivo varia de feminino, masculino, singular e plural. Já o advérbio não varia. Então, o advérbio bem, well, mal com L, badly, poorly, barely, e os adjetivos bom, like a good, feminino, boa, masculino plural bons, feminino plural boas, mal com o, masculino, masculino plural maus, feminino má, feminino plural mas. Agora, você vai ver essas frases e completar com bem, bom, mal com U ou mal com L. Você vai escrever a resposta que completa a letra A, a letra B e a letra C. Ótimo. Uma outra questão gramatical que aparece na lição 7 são os pronomes com função de objeto direto. O que é o objeto direto? É um complemento para o meu verbo, certo? E para evitar a repetição, eu posso trocar a palavra por um pronome. Então vamos ver. Eu digo Paulo lava o carro. O que que o Paulo lava? Ah, ele lava o carro. Então existe um complemento para o verbo lavar, que é o substantivo carro. Carro é um substantivo masculino e está no singular. Então eu posso substituir essa palavra carro por um pronome que tem a mesma função, a função de objeto direto, que é um complemento para o verbo lavar. Eu digo Paulo o lava, Paulo lava-o. Essa construção com o pronome antes do verbo, ela é mais comum no português do Brasil e a construção com o pronome depois do verbo, ela é mais comum no português europeu. Então, Paulo o lava, Paulo lava-o. Vamos ver outro exemplo, tá? João vende. Quem vende, vende alguma coisa. Ele vende o quê? Vende roupas. Eu tenho um complemento para o verbo vender. Roupas é um substantivo que está no feminino e no plural. Então, que pronome eu vou usar para substituir a palavra roupas? João as vende. Por que as? Porque é feminino plural.
João vende as. De novo, mais comumente usado o pronome na frente do verbo no português, variante brasileira, e João vende as, o pronome as, usado depois do verbo vender, mas comum na construção do português é, europeu. Marcos pega o livro. Marcos pega. Pega o quê? Ele pega o livro. Livro é um complemento para o verbo pegar, masculino singular. Como é que ficaria a frase para eu evitar a repetição da palavra livro? Marcos o pega e Marcos pega o. Como é que a gente faz então? Então, por exemplo, Olga organiza as roupas. O que a Olga organiza? As roupas. Roupas, feminino plural. Feminino plural, pronome as. Olga as organiza, mais comum no Brasil, esse B de Brasil, e Olga organiza as, mais comum no português europeu. Observem uma coisa muito importante. Quando eu coloco o pronome antes do verbo, quando eu coloco o as, o a, o os antes do verbo, não tem hífen. There is no hyphen between the pronoun and the verb. However, if I put the pronoun after the verb, there is a hyphen in the middle. Então, Olga organiza as para separar o verbo do pronome de objeto direto, eu tenho um hífen aqui. Atenção! Esses pronomes são muito parecidos com os artigos. Eu digo o menino, as meninas, a menina, os meninos. Eles, na forma, se parecem muito bem, mas se parecem iguais, desculpem, mas as suas funções são diferentes. Os artigos definidos especificam o substantivo, determinam o substantivo. O menino é aquele menino que eu conheço, ou um menino a quem eu estou me referindo. Um menino é qualquer menino. O mesmo artigo feminino, a menina, ou feminino plural, as meninas, eles são determinantes, se referem a substantivos. Os pronomes não se referem a. Eles não estão relacionados a um substantivo. Eles estão substituindo um substantivo. Então, quando eu digo Paulo lava o carro, Paulo o lava, o está no lugar da palavra carro. Eu estou evitando a repetição da palavra carro. É diferente de um artigo, tá? Então, os pronomes feminino singular a, feminino plural as, masculino singular o, masculino plural os. Bom, vamos ver como isso acontece na prática. Então, aqui eu tenho um texto, vocês vão encontrar esse mesmo texto no livro didático de vocês. E quando nós encontramos, por exemplo, neste parágrafo aqui em negrito, bold, o pronome o. Então, assegura que a mãe e a família estão orgulhosos do trabalho que tem desenvolvido nesta fase difícil de pandemia que o mundo enfrenta, sobretudo pelo fato de se envolver diretamente na luta contra a doença no país que o viu nascer. Então, a quem eu estou me referindo? Estou me referindo ao Valdemar Tipenha. Então, esse o substitui Valdemar Tipenha, um país que viu Valdemar Tipenha nascer, masculino singular, no país que o viu nascer. Aqui embaixo, o executivo atribui-lhe em outubro, por via do Ministério dos Recursos Minerais.
Atribui a quem? Atribui para quem? Atribui para Valdemar Tipenhe. Hum, mas Beatriz, você falou em o, a, os, as e que lhe é este aqui? Eu estou me referindo ao mesmo Valdemar Tipenha, não é verdade? Mas agora, esse complemento do verbo é um complemento que vem com preposição. Quem atribui, atribui a alguém alguma coisa. E quando eu tenho esse para alguém, eu substituo por lhe. Exemplo: professora, eu entreguei para meu amigo o livro de português. Eu entreguei-lhe. Eu entreguei para o meu amigo. Então, este pronome lhe, ele substitui para alguém. Então, nós vimos que na questão 725, tanto o quanto o lhe se referem a Valdemar. A diferença é que quem vê, vê alguém ou alguma coisa. O complemento é ligado diretamente ao verbo, sem auxílio de preposição, sem ajuda de preposição. Então, eu uso o, a, os e as. Mas quando eu tenho uma ajuda de uma preposição, o a ou o para alguém, o meu pronome já vai ser diferente. Ele vai ser lhe, se for singular, e o plural vai ser lhes. Quais são outros pronomes que funcionam também como objeto indireto? Se eu digo, por exemplo, Maria comprou um presente para mim. A Maria me comprou um presente. Maria comprou um presente para ti. Então, a Maria te comprou um presente. Ou, se eu for usar o pronome depois do verbo, Maria comprou te um presente. Quando eu uso ele, ela, elo, é para ele, para ela, para elo. E aí eu uso lhe, e se for plural, lhes. O você eu posso usar lhe também. Então, por exemplo, Maria comprou um presente para você. Maria lhe comprou um presente. Ou eu posso usar o te também. Maria te comprou um presente. Beatriz, não diga nada. Que eu falei, a Maria te comprou um presente de aniversário. Ou a Maria lhe comprou um presente de aniversário, que é comprou um presente de aniversário para você. O agente, ele significa nós, mas ele é singular. Então, por exemplo, Maria comprou um presente para a gente. A Maria, eu posso usar o nós também. A Maria nos comprou um presente. A Maria comprou um presente para nós. A Maria nos comprou um presente. Agora, a Maria comprou um presente para vocês. A Maria lhes comprou um presente. Por que lhes? Porque vocês é plural. A Maria comprou um presente para eles. A Maria lhes comprou um presente. Então, estes pronomes, que são pronomes de objeto indireto, substituem estes pronomes sujeitos eu, tu, você, ele, ela, a gente, nós, vocês, eles e elas, e
Porque são de objeto indireto, porque são pronomes indiretos, porque precisam de uma preposição para estar ligadas ao verbo. Eu uso para você ou a você. É diferente de simplesmente eu vi o Manuel, eu vi a Maria, por exemplo. E aí eu diria, eu o vi, Manuel, porque é masculino. Eu a vi, porque Maria é feminino singular. Eu não tenho preposição, eu não digo eu vi para o Manuel ou eu vi para a Maria, mas eu digo eu comprei para o Manuel, então eu lhe comprei. Eu comprei para a Maria, eu lhe comprei. E vejam bem, o lhe não tem diferença de masculino e feminino. Eu digo, eu comprei para a Beatriz, eu lhe comprei. Eu comprei para o Marcelo, eu lhe comprei. Então, o, a, os, as tem diferença de masculino, feminino, singular e plural. O lhe e o lhes, eu só tenho diferença, variação de singular para plural. Masculino e feminino, a forma é exatamente a mesma, lhe. Exemplos. Fizemos as primeiras gravações ontem e já lhe enviamos, professora. Significa que já enviamos para você. Testes de ancestralidade podem lhe dar uma noção maior de pertencimento. Podem dar a você ou para você. Viram a diferença? Se eu tenho a preposição para ou a, eu uso lhe. Bom, agora vocês vão, por escrito, reescrever essas frases e substituir o que está marcado em negrito pelo pronome correspondente. Mas vocês precisam escrever a frase inteira, ok? Então, o Jornal de Angola entrevistou o cientista Valdemar Chipem. Vou fazer a primeira com vocês, mas vocês precisam escrever ela também. Então, o Jornal de Angola o entrevistou. Por quê? Porque cientista é masculino singular. Certo? Então, eu quero exatamente assim. Vocês vão reescrever as frases de A até E, evitando essa repetição da palavra o cientista Valdemar Chipeng, uma bolsa de mestrado, 5 laboratórios, uma equipe chinesa, e prestem atenção nesta última. Valdemar deu muito orgulho a sua mãe e seu pai, para sua mãe e seu pai. Então agora vocês vão reescrever essas frases substituindo o que está em negrito pelo pronome correspondente. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho dessa pronúncia de k e g. Parecem, né? Na escrita, então observamos aqui que é pela letra K, mas a pronúncia é k, como por exemplo a palavra casa, a palavra conto, a palavra ah, querida, a palavra quinta-feira, a palavra acusar. Então, este som é representado pela letra C, quando eu tenho as vogais A, O e U, depois K, K, Q, e pelo dígrafo QU, quando eu tenho um E. Porque se eu tiver CE, o meu som é C. CI, o meu som é si, como por exemplo, você, cinema. O fonema não é k, é s. Então, para eu ter esse fonema k antes do e do i, eu coloco QU, como por exemplo, queijo, querida. E esse som de g, que é representado pela letra G,
nas sílabas GA, GO e GU, como por exemplo, gato, como por exemplo, agosto, como por exemplo, Augusto, ou pelos dígrafos GUE, GUI, certo? Conseguir, consegue. Eu continuo com esse som de g, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui na 735. Eu vou ler primeiro as palavras antes de vocês repetirem. Queijo, seguinte, conseguir, quintal, requinte, goiaba, argumento, pequeno, guincho, gula. Agora é sua vez. Usa a ferramenta de voz e leia essas 10 palavras do exercício 7.35. Grave com a sua voz. Excelente! E para terminar, vamos terminar com uma música. Você me encantou demais por Nath Roots, tá? É um grupo do Rio de Janeiro, é um grupo de reggae. As músicas são muito gostosas de ouvir. Eu, particularmente, amo, amo, amo Nath Roots. Vale a pena vocês conhecerem. E tem essa música, Você Me Encantou Demais, para vocês ouvirem, mas também praticarem o som de como por exemplo, encanto, do que ele é capaz, que, coração, quero, canção, que a flor dessa canção sempre será você. Então, eu aproveito para deixar essa dica do Nat Roots para você. Aproveita, escuta um pouquinho e depois me diz se você gostou da música. Então, até a nossa próxima aula.